Muito bem, então dando continuidade aqui a esses aspectos documentais do aspecto contábil e tributário, eu vou falar aqui agora sobre os principais documentos fiscais, especialmente os livros que a sua empresa precisa escriturar normalmente, mensalmente ou em alguns casos anualmente. Então vamos falar primeiramente do livro de entrada. O livro de entrada é um livro que hoje ele é feito de forma informatizada. Lá no passado era feito manualmente, mas hoje é todo informatizado e inclusive essas informações hoje já são enviadas diretamente para o fisco através de uma obrigação acessória que chama-se SPED fiscal. Dentro desse SPED fiscal vão diversos livros, dentre eles o livro de entrada. O livro de entrada ele vai constar todas as entradas de mercadorias que a sua empresa comprou, bem como também ativo fixo, outras entradas, todas as notas fiscais que foram emitidas contra a sua empresa no aspecto de produtos, eles vão ser escriturados nesse livro de entrada. Aí talvez você possa pensar, mas eu não mando a nota fiscal para o contador e automaticamente não vai precisar escriturar isso aí, não tem como ele saber. Tem sim, porque hoje com a nota fiscal eletrônica, e a maioria dos segmentos estão na nota fiscal eletrônica, o grosso hoje das empresas está na nota fiscal eletrônica. O contador consegue puxar essa informação e ele sabe quais foram as notas fiscais que foram emitidas contra o seu CNPJ e inscrição estadual. Então você precisa de fato mandar todas as informações. E falando de nota fiscal eletrônica, esses documentos todos eles são gerados eletronicamente. Então essas notas fiscais eletrônicas têm uns arquivos com a extensão XML e esses arquivos você vai enviar para o seu contador importar para o sistema e você também vai ter que guardar esses arquivos para deixar à disposição de uma fiscalização. Se você não tiver esses arquivos disponíveis para uma fiscalização, você pode correr o risco de sofrer uma sanção nesse respeito. Você também tem um livro de saídas, que assim como a entrada você registra as entradas, o livro de saída você registra todas as suas saídas no aspecto comercial e no aspecto industrial. São dois livros estaduais que informam as operações todas de saída. Cada operação de saída diferente tem um código específico dessa operação. Então vamos imaginar, uma venda tem o que nós chamamos de CFOP específico para venda, porque esse CFOP, junto com outros códigos que são constantes na nota fiscal, vão determinar qual é o percentual de imposto aplicável. Então isso tudo você informa dentro da nota fiscal e quando você puxa o XML dessa nota fiscal para dentro do sistema, ele automaticamente já puxa para o registro de saída o CFOP correspondente para que realmente seja informado para o fisco. Então, se você vender um ativo fixo, tem uma tratativa específica para isso que você vai ter que consultar o seu contador. Se você vende um serviço, tem uma tratativa para isso. Se você vende um produto, tem uma tratativa. Se você industrializa um produto, tem uma tratativa. Se você industrializa para terceiros, tem outra, e por aí vai. Então você tem uma infinidade de situações possíveis e para cada uma dessas situações existe uma tratativa. Por isso, o aspecto tributário não é algo tão simples assim como se pode se imaginar. Escriturando a entrada, escriturando a saída, você vai ter as apurações de ICMS e de IPI. E para cada um desses casos existe um livro específico. No caso, o livro de apuração de ICMS e o livro de apuração de IPI. Sendo que IPI para aspectos relativos a impostos federais e o ICMS para um aspecto relativo a impostos estaduais. Quando você pensa em ICMS, cada estado tem as suas próprias regras, ainda que exista uma legislação única no que diz respeito ao ICMS, mas existem situações específicas. Dentre elas, substituição tributária, antecipação de pagamento de impostos, prazos mais dilatados para pagamentos de impostos, alíquotas diferenciadas, operações interestaduais com diferenciais de alíquotas, produtos que têm benefícios fiscais e pagam menor tributação, enfim, você tem uma infinidade de situações. Então, você precisa contar com alguém que vai te assessorar para você saber exatamente como é que se aplica cada um desses casos. Aqui, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara para você, não é para nós aprofundarmos nesse aspecto tributário. Você precisa saber aquilo que é o básico, mas eu diria para você emitir notas fiscais, dependendo do tipo de empresa que você vai ter que ter pessoas qualificadas para isso. Então não adianta você colocar qualquer pessoa para emitir sua nota fiscal. Você precisa que essa pessoa esteja preparada para emitir essa nota fiscal. Então precisa pensar nesses aspectos aí para você não ter problema. Alguns outros livros auxiliares que hoje são utilizados também, como por exemplo, o livro de controle de produção em estoque, é um livro que é utilizado na indústria e controla
a produção toda, desde material em acabamento, material acabado, matéria-prima, material em transformação. Então, o fisco consegue ter uma noção exata de como que está a sua empresa no aspecto produtivo. E quando você pensa, para o contador fazer esse livro sem que o cliente dele tenha um sistema de ERP que já faça isso sozinho, praticamente é uma situação meio que quase impossível. Então, você precisa também investir em sistemas para que você já dê isso pronto para o seu contador, se a sua empresa for uma indústria. Quando você olha para uma empresa comercial pequena, você talvez não precise ter um sistema. Talvez um sisteminha de frente de caixa para emitir o cupom fiscal, por exemplo. Mas quando você pensa numa empresa industrial, você precisa ter um sistema mais robusto, que controle a produção, que já te dê o controle de estoque, porque isso é fundamental. Dentro do controle de estoque, nós temos o livro de inventário, que esse livro de inventário é fundamental, não só para a parte fiscal, como também na parte contábil. Porque o livro de inventário, ele vai significar o seu custo, ele vai ser um componente do seu custo. Então a contabilidade não consegue fechar o custo da sua empresa corretamente se ela não tiver um livro de inventário. Na parte tributária, existe o controle de inventário. Por quê? Porque o fisco consegue saber, através do seu inventário anterior com o inventário atual, e as suas compras e as suas vendas, se há ou não um problema tributário aí. De repente você não está declarando, você está vendendo o que você não comprou, ou não está vendendo o que você comprou para pagar menos imposto. Então, não existe mágica no aspecto tributário, tá? Você tem até algumas coisas que você pode fazer para reduzir o seu imposto de forma legal, mas não existe mágica. Então, você precisa pensar nesse aspecto aí, porque isso vai te significar uma situação específica de risco tributário. E um outro livro que nós temos, no caso das prestadoras de serviço, é o livro de ISS. Nesse livro de serviço, são feitas a transcrição de todas as notas fiscais. Como hoje a maioria dos municípios já utiliza o sistema integrado online de emissão de notas fiscais, porque eles têm um controle dessas emissões imediatamente pelo próprio sistema, então o livro de ISS já sai pronto a partir dali, entendeu? Não tem que fazer a escrituração depois, porque já está o livro ali, já está todo escriturado conforme você emitiu a nota fiscal. Então é um dos livros auxiliares. Você também tem o controle através de livro, de modo eletrônico, que são os serviços tomados que a sua empresa tem. Por que tem que controlar isso? Porque certos tipos de serviços têm retenções específicas e é através desse livro de serviços tomados que você vai controlar essas retenções, que isso também vai servir de base para a contabilidade. Então, obviamente, é um outro livro que a sua empresa precisa ter e, dependendo do caso, não tem como o contador fazer a parte devido à complexidade da empresa, dependendo da empresa que você tiver. Então, na maioria dos casos das pequenas empresas, o próprio contador faz esse livro, você vai ter que mandar as notas fiscais de todos os serviços que foram tomados, para que ele possa apurar, inclusive, os impostos relativos a esses serviços tomados, porque em alguns aspectos da legislação, o fisco joga a obrigatoriedade do recolhimento do imposto daquela atividade para quem tomou o serviço, porque fica mais fácil dele cobrar dessa pessoa. Então ele exige que você retenha do seu fornecedor de serviço aquele percentual do imposto para que você possa descontar do valor que você teria que pagar a ele e possa repassar para ele. Porque se você não pagar, o fisco vai dizer que você se apropriou indevidamente e pode abrir até um processo crime contra você, empresário, por ter se apropriado de um valor que não é dele, que não é seu, desculpa, que é do fisco, tá bom? Então, esses aqui são os principais livros que a sua empresa vai ter. Se você achou que ficou um pouco difícil, não custa nada você assistir de novo esse vídeo para ficar bem claro para você, tá bom?